porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Amém, irmãos? Amém. Mas o que essa palavra tem que ver com cura, irmão? Tem tudo. Amém? Deus me deu essa palavra. Sabe por quê, irmãos? A gente está vivendo num mundo hoje que a gente precisa ter fé, não é? A cada dia, né? Para romper com tudo que se coloca diante de nós. A Bíblia mesmo diz que os dias são maus, né? Eu queria poder dizer para você que eles vão melhorar, que essas coisas vão amenizar, mas a palavra de Deus diz que não vai ser assim. Irmãos, e só vai prevalecer e permanecer aquele que está firmado na palavra. Amém? Então Deus me deu essa palavra para despertá-los esta noite, para que não se acomode, amém? Com o relatório que o mundo dá a cada dia, porque a cada dia surgem novas doenças, só surgem novos vírus, né? Novas pestes, e a Bíblia diz que vai ser assim mesmo, que vão ter terremotos, pestes, doenças a cada dia. E Deus quer que a sua igreja se firme nessa palavra. Que palavra? No que Ele já deu. Amém? Nós já fomos tirados. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas. Apesar da escuridão, como diz aqui, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas, diga assim, mais sobre mim, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre mim. Amém? Então essa é a nossa condição. Deus está cuidando do seu povo. E a vara e o cajado do pastor que conduz e traz a ovelha para perto é a palavra. Amém? Então Deus está chamando a tua atenção. Meu filho, minha filha, apesar de tudo isso aí fora, de todos os relatórios que você vê na televisão, no dia a dia, se firme na minha palavra. Amém? Sobre ti está o meu espírito, sobre ti prevalece a minha palavra, sobre ti prevalece a aliança que eu fiz contigo, firmada no sangue precioso do Filho dele. Amém? Amém. Então, Deus nos chama a atenção. Apesar de tudo isso, levanta-te. Amém? Não se deixa abater. Não se deixa amedrontar ou paralisar por todos os relatórios que vêm. Porque nós somos um povo que nós não andamos por vista, irmãos. Nem pelo que sentimos, mas pelo que cremos na palavra de Deus. Nós temos um relatório maior e mais poderoso que a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, falando sobre isso, sobre essas doenças, tem falado que a depressão ela é a doença do século, né? A gente tem ouvido isso. E muitas pessoas, a gente tem visto pessoas se deixando levar por isso. E eu fui pesquisar no dicionário sobre depressão, que eu gosto de ver bem direitinho, né, o que quer dizer, para eu poder explicar. E diz no dicionário que depressão quer dizer, um dos conceitos de depressão quer dizer abaixamento de nível, desânimo, pessimismo, frustração, baixa autoestima, medo, demência, tristeza. Já pensou? E se a gente prestar atenção se alguém aqui já passou por uma circunstância assim, ou está passando, amém? Que, em nome de Jesus, declaro liberdade pelo poder da palavra. Sabe muito bem que é assim que acontece. Chega desânimo. E até é bom para você saber, para quando você detectar, você se levantar, amém? Levantar sobre isso e estabelecer a cura. Então, diz abaixamento de nível, ou seja, nós temos um nível para andar, amém? Nós temos um nível de vida que foi conquistada por Deus, para mim e para você, amém? É um outro nível, bem, como dizem. Verdadeiramente andar com Deus é um outro nível, é o mesmo nível dele, amém? Porque a Bíblia não diz que nós estamos assentados, né? Nas regiões celestiais.
celestiais em Cristo. Amém. Cristo está sentado aonde, irmão? À direita do Pai. Então o nosso nível é no mesmo nível de Deus. Não é nem acima e não é nem abaixo. Amém? É no mesmo nível do Pai. Então, nós devemos tomar posse dessas verdades e andar nela. Nós devemos romper com tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Aí vem desânimo. A pessoa é desanimada, não tem vontade de fazer mais nada. Isso daí também está fora do que Deus tem para a tua vida. Deus tem propósito, tem planos. E a tua carreira ainda não terminou não. Amém? Amém. Deus quer que você avance. Fala sobre o pessimismo, a frustração, a baixa autoestima. A pessoa não se gosta mais, não vê beleza, não vê nada, tudo acha ruim. Fulano é melhor que eu, fulano é mais bonito que eu, fulano é mais bonita que eu. Tudo isso é mentira do diabo, amém, irmãos? Amém. Porque cada um de nós, cada um de vocês tem o seu valor. Então, essa depressão, que é a doença do século, ela tem sido a causa de várias doenças físicas e psicossomáticas. A gente está chegando lá, amém? Para falar sobre doença, cura, que é o tema das quintas-feiras. Mas Deus quer que você aprenda que muita coisa começa dentro de você, dentro de nós. Amém? A forma da gente ver as coisas, perceber ou viver depende muito do que está dentro de nós, da maneira que entendemos as coisas e que lidamos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Amém? Nós temos aprendido que nós caminhamos em direção àquilo que nós pensamos, né, assim, irmãos? Pois é, e Deus quer tratar sobre isso. Então, doenças psicossomáticas são enfermidades que aparecem no corpo, concebidas pela mente, por sentimentos, pensamentos e emoções. O conceito de doenças psicossomáticas também eu vi no dicionário, amém? Então o corpo padece de algo que a mente não dá conta. E aí surgem as doenças. E é por isso que Deus nos orienta a colocar a nossa mente cativa à palavra. Vamos lá em Filipenses 4:8. Para ver o que Deus diz sobre a sua palavra. Para mim e para você, o conselho dele. Filipenses 4, versículo 8. Todos acharam, irmãos? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Amém. Então Deus está dizendo: para de pensar em coisas que não vão acrescentar benefícios para a sua vida. Pensa em tudo que é bom. Amém? E isso é para a gente vigiar, irmãos. Às vezes a gente começa a pensar, o diabo, a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados nos nossos pensamentos. O campo de batalha dele é na mente do ser humano. Então Deus quer que você blinde, quer que eu e você blindemos a nossa mente com a palavra de Deus, amém? Então quando o seu pensamento, a gente tem que entender uma coisa, que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, vem do Pai. Isso quer dizer que fora disso não vem do Pai. Amém? Então, se você tem sido bombardeado com pensamentos negativos, às vezes aparece uma dorzinha aqui, uma acolá, aí a gente já fica pensando: o que será essa dor? O diabo já começa a gigantar. Olha que isso pode ser isso. Olha que isso pode ser aquilo. Não é verdade? Eu sei porque eu tenho uma alma igual a você. E às vezes, irmãos, a gente se deixa, às vezes tem essa mania de querer se deixar levar por pensamento, mas a gente tem que dizer: opa, vem cá, pensamento. Fica cativa aqui a palavra do Senhor, que diz isso, 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 isso. Amém? Amém? A gente tem que fazer isso. Dizer: opa, vem pra cá, fica aqui, olha aqui, a palavra diz isso. Porque é a gente que tem que se vigiar, irmãos. Sou eu e você. Amém? Amém. A Bíblia diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. É você que começa a detectar as coisas. Deus entra em contato com o teu espírito e te dá o aviso. Mas você tem que tomar
a sua posição. A posição certa de botar as coisas nos devidos lugares. Amém? Então, Deus diz, tudo que é bom. Irmão, se não é bom isso que você está pensando ou que o diabo está lançando na tua mente, pode jogar fora. Pode rejeitar. Pode dizer, não, isso aqui é uma mentira. Eu fico com a verdade. A verdade diz isso. Por isso que a gente tem que estar munido. Amém? Alimentado da palavra. Aleluia. Para que a gente possa combater essas mentiras do diabo. Porque tudo que é fora da palavra é mentira, irmãos. Amém? E isso é muito bom, não é, irmãos? A gente saber disso, que a gente pode ter um controle sobre isso. De quando vier esses pensamentos, esses ataques, a gente saber que a palavra de Deus é a verdade. Irmãos, ela prevalece, ela amigalha diante, como eu falei. Ela está ali, estabelecida. A Bíblia diz que ela não muda. Amém? Que ela está exaltada, que ela está nos céus. Ela não muda. Então, não sou eu, nem você, nem circunstância, e muito menos o diabo que vai fazer com que a palavra de Deus mude. Amém. Ou seja, diferente daquilo que Deus diz. Amém? Amém? Mas Deus quer que você e eu, somos nós que fazemos a palavra dele operar e prevalecer na nossa vida e se tornar uma verdade como ela é. Amém? Amém. Em tudo, irmãos. Na saúde, em tudo. Porque se eu tenho uma alma sarada, tudo ao meu redor vai ser melhor. Amém? O meu corpo vai ser sarado. Vai ser muito mais fácil eu lidar com circunstâncias que se levantam. Se eu tenho a convicção de quem eu sou, de que eu tenho, de que eu sou uma filha de Deus, sou amada, tenho uma aliança com Ele. Amém? Então Deus quer que você hoje aprenda a tomar posse da cura que já é sua. Amém? Amém? Você pode ser curado aí no seu lugar. Basta você se firmar nessa verdade, tomar posse. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu costumo dizer sempre que enquanto eu estou ouvindo a palavra, ou eu estou falando a palavra, ela está operando. Amém? Ela está trabalhando, ela está penetrando no meu espírito, no meu corpo, na minha alma, porque ela é viva e eficaz. Diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela opera eficazmente em mim. Amém? Ela opera eficazmente. Irmãos, ela não volta vazia para Deus. Essa palavra que eu estou falando para vocês, que veio de Deus, ela não vai voltar vazia para Ele. Ela está produzindo um efeito na sua vida. Ela está produzindo um efeito na sua carne, na sua alma. Amém? Ela está fortalecendo o teu espírito para se levantar dentro de ti, diante das circunstâncias, diante de tudo que Satanás possa ou queira fazer contra você. Amém? Amém? Então é isso que Deus quer, você firmar nessa verdade. Em Colossenses 3:2, você pode anotar, mas eu vou ler, tá bom? Para a gente não perder tempo. Diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Já basta a gente viver aqui na terra, irmãos. Não é? Vamos sonhar com as coisas lá do alto. Vamos pensar no que Deus tem. Foi cantado um louvor aqui, que a gente, olhos nem viram, nem mente percebeu, não tem nem noção do que Deus tem preparado para a gente. Amém? Então são coisas grandiosas. E isso também Deus fala para que a gente não se apegue tantas coisas aqui da terra, porque nós somos peregrinos aqui. Amém? O melhor está reservado para nós. Amém? Aleluia. Em Romanos 12:2 também diz, não vos conformeis com este século. Não é assim? Não tome a forma do que o mundo está mostrando, do que o mundo está dizendo, do que está acontecendo. Não se deixe formar, se aperfeiçoar, se amoldar, amém, ao que o mundo está dizendo. Amém? Mas ao que a palavra de Deus diz. Amém? E ele diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus diz aqui, ó, experimenteis. Hoje eu estava lendo, eu disse, experimenteis. E fiquei pensando nessa palavra. Deus disse, é só uma provinha, minha filha.
é só uma provinha do que eu tenho para vocês. Por isso que ele diz, experimenteis. É só você provar do que ele tem para você. Amém? E às vezes a gente fica tão envolvido, tão apegado às coisas que o mundo pode nos oferecer. Tem coisas boas aqui no mundo? Tem, irmãos, mas a Bíblia diz, desculpa, que Deus tem o melhor para a gente. Amém? O que está preparado para nós é melhor. Então só é uma prova. O que você tem provado de Deus nessa terra aqui é só uma provinha. Não é a totalidade do que Ele tem para você. Amém? Do que Ele tem para nós. Em 3 João, vamos lá em 3 João. 3 João, no versículo 2, só tem um capítulo, amém? Diz assim, 3 João, no versículo 2, diz assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Está vendo como Deus quer que a prosperidade, que a saúde, a cura aconteça de dentro para fora, aconteça na nossa alma, para que se manifeste no nosso corpo. Amém? Então Deus, essa noite, Ele quer que você aprenda a saúde, aprenda a viver em saúde. Receba a saúde dentro primeiro, na sua mente. Se firme nessa verdade. Amém. Por isso que quando eu falei para vocês, que eu vinha pensando, meu Deus, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, para que a gente fale em todo o tempo da palavra, da lei, e procure inculcar nos nossos filhos, né, essa palavra. Coloque diante de nós, escreva, coloque na parede, para onde a gente puder ver, fale dela sentado, fale dela andando, deitado, todo o tempo. E eu fiquei pensando, Deus em todo o tempo está fazendo isso com a gente. Meu Deus, eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes deve ser decepcionante, porque Deus é um Deus de palavra, a palavra dele é a verdade. E ainda assim, às vezes a gente não fica firmado nela, né? Às vezes a gente dá duvida. Quando a gente não devia duvidar de um Deus que a Bíblia diz que não pode mentir, porque Ele é a própria verdade. Amém? Então, irmãos, Deus nos chama esta noite a nos firmar na verdade. Aleluia. A parar de querer só ver as coisas acontecer, ou esperar que alguém ore por nós, impunha a mão, ou esperar de terceiros. Ele quer que eu e você possamos pessoalmente, amém? Ser autossuficiente nele, no que a palavra dele diz. Aprender a desfrutar dessa verdade. É isso que Deus quer inculcar nesta noite em mim e em você. Amém, irmãos? Amém. Então vamos continuar. Os sentidos físicos, eu vi isso num livro que eu estava lendo. Diz assim, os sentidos físicos, isso foi Kenneth Hagin que disse. Os sentidos físicos constroem cercas na vida. Eles deixam Deus do lado de fora da cerca e deixam a pessoa, as enfermidades e o diabo do lado de dentro da cerca. Eita. Nós temos uma alma? Temos. Nós precisamos dela, amém? Porque nós precisamos dos sentimentos, nós somos assim. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos viver pelo que sentimos, pelo que vemos, mas pelo que cremos, amém? Paulo disse, eu criei, por isso falei. E além disso, falar, declarar a palavra sobre as nossas vidas. Deus quer que você aprenda hoje a declarar a palavra sobre você. Declarar a palavra sobre a doença. Declarar a palavra sobre a sua circunstância. Então, mesmo que eu não sinta aquilo que a Bíblia está dizendo, mas a Bíblia disse, Deus disse, então é aquilo que tem que ser. Amém? Mesmo que quando alguém ore por mim, e eu diga que eu recebo a cura, mas o meu corpo não está sentindo isso, mas eu creio nisso. Porque a Bíblia diz e é a verdade. Aleluia. Os sentimentos, eles não estão relacionados à fé na palavra, irmãos. Os nossos sentimentos, eles não estão relacionados com a fé na palavra de Deus. Não é o meu sentimento, não é a minha alma. Amém? Não é o que eu penso
os meus conceitos, ou o que eu acho, ou meus sentimentos que vão dizer se a palavra é a verdade ou não. É Deus, é a própria palavra. Amém? Então, Deus quer que você se firme nela. Amém? E eu creio que você vai sair daqui firmado nessa palavra. Amém? Fortalecido. Eu li um testemunho de um rapaz que a mãe dele era crente, era cristã, e ela era de uma outra igreja que não crê tanto nos dons como a gente crê, mas ela foi um dia batizada com o Espírito Santo. E esse rapaz, ele era hippie, ele não queria saber de nada de igreja não. E essa mãe continuou orando, né? E chegou um tempo que aquela fase de hippie passou e ele resolveu voltar a estudar, fazer faculdade. Quando ele começou a fazer isso, surgiu um nódulo no braço dele. E ele não deu muita importância. E esse nódulo começou a crescer e a doer. E ele procurou os médicos e os médicos indicaram ele a um oncologista que cuida de câncer. E esse jovem chegou lá e esses médicos disseram que aquele era um dos piores cânceres que tinha. E aí disseram para ele que o jeito era ter que amputar o braço para que ele pudesse ter mais uns dias de vida, uns meses de vida, né? E ele não aceitou aquilo, né? E ele foi procurar outro especialista. E os outros, mais dois ainda. E os outros dois disseram a mesma coisa. E ele perguntou, quantas chances eu tenho? Quais são as chances que eu tenho de sobreviver? E os médicos disseram mais ou menos 50% só, não era nem certeza, né? E ele resolveu não amputar o braço. Mas ele ouviu falar que o reverendo Kenneth Hagin estava na cidade ministrando sobre cura. E ele foi lá com a mãe dele e disse, mãe, eu ouvi falar de fulano e eu quero que a senhora me leve lá. E ele foi. Ele não conhecia a palavra, ele não conhecia nada, nem cristão ele era. E ele sentou lá e ele estava ministrando lá. E era um mover do Espírito, e caía um, levantava outro, era um mover do Espírito. E ele olhou para a mãe dele e disse, eu não consigo entender isso, ele disse, né? E continuou lá. E aí Deus tocou o coração de Kenneth Hagin para falar do testemunho dele, da cura dele. E aí ele começou a contar o testemunho da cura dele, que Deus tinha curado ele depois de muitos anos, de uma doença no coração e no sangue. E aí o rapaz olhou para a mãe dele e disse, isso daí eu consigo entender. Então ele começou a falar sobre cura, sobre o poder da palavra, porque, para quem não sabe, Kenneth Hagin, ele foi curado lendo a Bíblia. Amém? Quando ele leu em Marcos 11, 23, 24, ele recebeu essa palavra e a partir dali ele começou a andar conforme aquilo que a palavra dizia e falar. E foi quando ele recebeu a cura. E o rapaz ouviu tudo isso e disse, isso daí eu consigo entender. Pronto, terminou. Ele não foi nem lá na frente para orar por ele, nada. Ele só disse, eu recebo isso para a minha vida. E pegou os versículos da palavra e foi. Depois de um tempo, ele declarando, e a mãe dele perguntou, você sentiu alguma coisa? Ele disse, eu não preciso sentir. Eu acreditei na palavra que ele falou e eu creio que eu vou estar curado. Aleluia. E aí passou um tempo, esse rapaz foi e voltou no médico, irmãos, e o câncer tinha sumido. E depois de um tempo, ele acabou se convertendo ao Deus da palavra que ele aceitou na vida dele e foi curado. Amém? Então ele não precisou de que ninguém colocasse a mão sobre ele. Uma pessoa que nem na igreja estava, ouviu a palavra naquele dia e se apegou à palavra. Por isso que a Bíblia diz, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? Então ele recebeu, ele deixou a palavra entrar nele. Porque ele entendeu que era a palavra de um Deus que não pode mentir. E a gente tem ouvido tanto. Nós já temos exemplos e experiências com o nosso Pai, da fidelidade dele, de quanto ele tem feito na nossa vida. E às vezes a gente ainda fica titubeando, gente. Às vezes a gente ainda fica em dúvida. Mas será que é? Será que vai acontecer? E eu fico imaginando, às vezes, como o Pai não deve ficar triste por isso. Mas ele não desiste de nós. Amém? Amém. Porque ele conhece a nossa estrutura. Amém? Então, nessa noite, Deus quer nos firmar nessa verdade. O salmista diz assim,
firma os meus passos na tua palavra e iniquidade alguma me domina. Então firma, Senhor, os nossos passos na tua palavra hoje, onde enfermidade nenhuma tenha poder sobre nós. Amém? Então é isso que Deus quer, irmãos. Os sentimentos, como eu disse, não estão relacionados à fé na palavra. A fé é uma atitude, assim como o amor é uma atitude. Amém? Eu decido crer. Esse rapaz decidiu crer. Então, se você decide crer na palavra, eu te garanto uma coisa, você não vai ser decepcionado. Porque a palavra, ela é a verdade, ela não falha. Amém? Ela não é palavra de homem para voltar atrás ou para dizer, para não se cumprir. Ela é a palavra de Deus. Amém. Então você pode crer, você pode depositar sua confiança na palavra, porque ela não falha. Amém? Amém. O poder de Deus já está presente. Basta só a gente tomar posse. Amém? Amém. A palavra está perto de ti, está na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos. Então toma posse dessa palavra. Usufrui dela. Vive nela. Anda debaixo do que ela pode te oferecer. Amém? Do que ela tem falado. Se lança debaixo dela. E você vai ver o agir de Deus. Amém? Então toma posição. Não se acomode. Deus diz para você nessa noite. Tome posição. Levanta-te. Amém? Levanta-te. Seja qual for a situação. Seja qual for a enfermidade. Seja qual for a circunstância. Se é na alma. Se é tristeza, se é depressão, se é enfermidade no corpo, levanta-te, amém? Porque nasce sobre ti a glória do Senhor, amém? A glória de Deus está sobre ti, o poder da palavra, ela está operando. Toma posse, é a palavra do teu Pai, é a palavra do Senhor, e ela não volta vazia, amém, irmãos? Isaías 26, versículo 3, se você puder anotar, diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então firma o propósito no Senhor. Amém? Qual é o teu propósito? O teu propósito de receber a cura, de se firmar na palavra, é firme. Então você pode ter paz. Amém? Se você pode crer, você tem paz. Amém? Se você pode confiar no Senhor, você tem paz. Então se encha da palavra e se firme nela, irmãos. Amém? Tem um ditado no mundo que diz assim: saco vazio não fica de pé. E eu costumo dizer que crente vazio também não fica de pé, não. Crente vazio da palavra não fica de pé. Então você precisa se encher da palavra. Às vezes dá uma preguiça de ler a Bíblia, mas nem que seja um capítulo, leia. Nem que seja um versículo, leia todo dia. Amém? Nós precisamos, irmãos, nos alimentar da palavra. Tem que ser diário o alimento. O maná era diário, não podia guardar para outro dia que estragar. Então a gente precisa se alimentar todos os dias. Amém? Tem que ser um hábito na nossa vida ler a palavra. Tem que ser um hábito do crente. Amém? A confissão da palavra, ela é uma arma defensiva. Amém? Ela é uma arma defensiva contra a enfermidade, contra qualquer coisa. Contra o diabo. Você confessar a palavra, ela é uma arma defensiva. Amém? Ela te defende. Eu costumo orar sempre, eu declaro sempre a palavra, dizendo assim: Pai, ainda mais quando aparecem umas dorzinhas, né? Algumas coisas que queiram se levantar, Pai, em nome de Jesus, fortalece o meu sistema imunológico com o poder da tua palavra e do teu sangue, para que ele resista a toda enfermidade, a todo vírus, a toda bactéria que queira, doença que queira se levantar contra mim. Amém. A gente tem que fazer essas coisas, irmãos. Isso. Amém. Quando você se firma na palavra, você é justificado por Deus naquilo que você faz. Amém? A Bíblia diz que Abraão creu e foi justificado. Quando você crê na palavra de Deus, a justiça bem é feita. Amém? Então a gente tem que se levantar e declarar. Declarar a palavra, ela é um escudo, ela é prevenção. Então imunize a sua vida com a palavra de Deus. Amém? Imunize a sua vida, o seu corpo, sua saúde com a palavra de Deus. Ela é vida para quem acha e saúde para o seu corpo, diz o salmista. Amém? Também a confissão da palavra, ela é uma arma ofensiva. Amém? Tanto ela é defensiva, para você se proteger, como ela é ofensiva, para você avançar e ir para cima mesmo do diabo. Amém? Contra a enfermidade. Então ela destrói todo o mal. A palavra tem poder destruidor sobre o mal. Ela é martelo que esmiuça a terra. Amém?
Eu lembro uma vez, eu acho que eu já até falei sobre isso, eu costumo dar muito exemplos das minhas experiências que eu tenho com Deus, porque eu vou falar da vida de quem? Se eu não conheço, eu falo da minha, amém? Das experiências que Deus já tive com Deus, que Ele tem feito. Eu lembro que uma vez meu filho acordou com muita dor, que prendia a perna dele, ele gritava, e eu não sabia o que fazer, dizia, minha perna está doendo, é uma dor que começa aqui na barriga e vai para a perna. E eu disse, isso deve ser bem, que eu já tinha passado, né? Eu disse, pode ser cálculo renal. E nós fomos para o hospital. E aí os médicos disseram que era, e ele ficou tomando soro, mas a dor era tão grande que ele estava tomando morfina e não passava. E eu comecei a passar a mão aqui nele. Eu comecei a dizer, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está escrita, diz que a tua palavra ela é martelo que esmiuça a pedra. Pai, em nome de Jesus, que essas pedras não me sejam quebradas agora pelo poder da tua palavra. E eu ficava declarando a palavra. E depois de um tempo foi passando a dor dele, né? Ele estava no soro. E aí ele foi fazer uma ultrassonografia. Aí a médica chegou e disse, eu não sei como, mas a impressão que dá que estava, ele já saiu. E eu disse, meu filho, pelo menos tu viu, porque o homem às vezes ele vê, né, a pedrinha cair, não é? Às vezes a gente tem uma dor horrível. E ele disse, eu não vi nada, eu disse, pronto, foi a palavra que quebrou as pedras todas. Irmãos, essa é a verdade, amém? Eu creio com todo o meu coração que foi a palavra que quebrou aquelas pedras e saíram. Então a gente tem que crer no que a palavra de Deus diz, a gente tem que ter conhecimento dela para a gente poder usar nos momentos que a gente precisa, amém? A Bíblia diz que a palavra nos faz mais sábios que os nossos inimigos. Então o diabo vem com a astúcia dele, você vai com a sabedoria de Deus, que é a palavra, amém? E você dá uma rasteira nele antes que ele tenha em você. Então por isso que Deus se importa em que você se alimente da palavra, se firme nela, amém? A palavra ela é ungida. Nem sempre, irmãos, vai ter a unção de cura para te alcançar. Nem sempre. Né? Porque tem a unção para mover o Espírito e você vai e recebe cura. Mas nem sempre vai ter. Mas a palavra ungida sempre vai ter. Então a gente tem que aprender a viver e a usufruir dessa palavra que é poderosa, que é ungida. Amém? Amém. Não só na enfermidade, mas contra todas as circunstâncias, irmãos. A gente precisa aprender a desfrutar dessa verdade. Então, lá em Isaías 53, que é um versículo chave para isso, né? Que diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si nossas dores e nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus, a Bíblia diz, né? Mas é porque Ele estava levando sobre Ele as nossas transgressões, os nossos pecados, amém? E por tudo que Ele sofreu, por tudo que Ele passou, nós fomos curados. Aí algumas pessoas creem que essa cura que fala é cura do espírito, na alma, é a cura espiritual. Mas lá também, irmãos, em 1 Pedro 2,24 diz que Jesus carregou sobre ele no madeiro todas as nossas enfermidades e nós fomos curados. Amém? Amém? Então há pessoas que creem que se trata só de salvação, a cura da alma, a cura do espírito, ser salvo do espírito. Mas salvação, como a gente viu, ela é intervenção de Deus para todas as áreas das nossas vidas. Como a gente sabe que salvação vem da palavra sozo, uma palavra hebraica, sozo, que quer dizer libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Então, salvação e cura faz parte desse pacote tudo, amém, irmãos? Amém. Então é a intervenção de Deus para aquilo que você precisa, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para tudo. Então, nós devemos desfrutar dessa verdade, do que a palavra de Deus diz. Amém? Aleluia. Lá em Êxodo 15, 26, se você puder abrir, porque o tempo está passando tão rápido, né? Êxodo 15, 26. Diz assim, posso ler, irmãos? Amém. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti.
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aí você pode dizer, mas irmão, olha aí, está escrito que Deus que envia. Eu gosto muito de ver esses detalhezinhos da Bíblia, sabe? Porque a gente sabe que as pessoas sempre perguntam sobre isso. E eu fui ver sobre isso, irmãos, no original, do escrito original, no hebraico, lê-se literalmente assim: eu não permitirei nenhuma dessas doenças sobre ti, que permiti sobre os egípcios. Eita. Então a palavra aqui é permissão. Amém? Eu não sei porque que existem traduções que contradizem a palavra. Isso dificulta tanto as pessoas receberem a cura através da palavra. Por isso que a gente tem tanta resistência, as pessoas não aceitar que Deus não mata, Deus não bota doença, Deus não precisa dos recursos do inferno para conduzir alguém ao arrependimento e à salvação. Amém? Então Deus não precisa do que o diabo tem para o homem. Ele não precisa botar doença ou demonstrar o poder dele, a soberania dele, colocando doença nas pessoas. Ele não precisa disso. Então a gente tem que, por isso que é importante a gente estudar. Aqui na tradução diz das que eu enviei, mas a original diz que é não permitirei. Amém? Amém. Então Deus não colocou e nem coloca doença em ninguém. Aprenda isso. Amém? Ele não precisa disso para mostrar que ele é poderoso. Em Jeremias 31, versículo 3, você anota aí, diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então ele não precisa de nada disso, amém? Ele só precisa do amor dele para te atrair. Ele precisa só usar a benignidade dele para te atrair. Amém? Os homens dificultam isso, eu não sei porquê, mas dificultam. Nós colhemos os frutos daquilo que nós cremos, que nós falamos, que nós agimos. Moisés, irmãos, ele não entrou na terra prometida porque Deus deu uma orientação a ele e ele fez de outro jeito. Deus disse para ele falar a rocha, ele foi lá e bateu com raiva na rocha. Então fez ao contrário do que Deus tinha mandado. Às vezes Deus fala uma coisa, a gente faz ao contrário do que Deus tem mandado. E aí a gente recebe o pagamento daquelas nossas ações, as consequências, e aí a gente vai e culpa a Deus, quando Deus não tem culpa de nada. Deus em todo o tempo está ali mostrando o caminho certo, está todo o tempo ali para nos socorrer, está todo o tempo ali nos mostrando a direção. Amém? Amém. Então Deus é bom, diga assim: meu Pai é bom, e Ele me ama. Amém? Eu que sou mãe, se eu tivesse poder de fazer alguma coisa para convencer meu filho, eu não colocaria uma doença nele. Amém? Você não faria isso? Eu creio. Agora imagina Deus que tem outros meios melhores e mais sábios para conduzir o homem ao arrependimento, né? Que tem outra maneira de conduzir seus filhos para mostrar a verdade. Então a gente tem que entender isso e colocar, não sermos mais um acusador do Pai e botar tudo é culpa de Deus, tudo é culpa de Deus, como o homem faz, e não é. Deus não tem culpa, amém? Então a nossa própria alma, às vezes, ela vacila e estraga tudo. E a gente sofre as consequências, irmãos, do nosso agir, das nossas atitudes erradas. Diz assim, Êxodo 23, 25, diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio toda enfermidade. Isso já se cumpriu em Jesus, amém? Amém. Quando você for orar, você diz assim: obrigado, Pai, porque o Senhor abençoa o meu pão e a minha água e retira do meu meio toda a enfermidade. Eu faço isso, sabe? Quando eu vou colocar água no bebedouro, no meu filtro, eu digo: Pai, muito obrigado, porque o Senhor abençoa a minha água, assim como o Senhor abençoa o meu pão e retira do meu meio, da minha família, da minha casa, toda a enfermidade. Amém. E a palavra é a verdade, ela se cumpre. A gente tem que aprender a usufruir dela. Amém, irmãos? Aleluia. Em Cristo isso já se cumpriu. É mais uma promessa que foi cumprida em Cristo. Lá no Salmo 107, versículo 20, você anota depois, você confere, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Jesus é a palavra viva. Amém? Amém? Ele já foi enviado, ele já veio, irmãos. Já curou, está curando, daqui a pouco ele volta logo para pegar a sua igreja. Amém? Então, usufrua da verdade.
A palavra viva, ela está operando no nosso meio ainda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre ele vai ser o mesmo. Ele continua curando. Amém? Então toma posse da verdade. Toma posse do que a palavra de Deus diz. Lá em Mateus 8, 16, 17, você anota também para você meditar. Amém? Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isso lá em Isaías 53 que a gente leu. Isaías já tinha falado sobre Jesus. Amém? Amém. Verdadeiramente, certamente ele levaria sobre ele as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Amém? Então o Senhor, ele mesmo tomou nossas enfermidades na cruz do Calvário. Ele carregou com as nossas doenças. Amém? Em Hebreus 8,6, eu quero que você veja isso agora. Hebreus 8,6, a gente já está terminando, tá bom? Estou apressando aqui para dar tempo. Hebreus 8. Diz assim, Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Irmãos, se na antiga aliança Deus fez tudo isso que a gente viu, imagine nessa que é superior. As promessas são muito superiores ao que Deus tinha prometido para nós. Amém? Amém? Então nós fazemos parte dessa nova aliança. Então a gente tem que tomar posse dessa verdade e andar nessa verdade. Amém? Usufruir dessa aliança que é superior ao do Velho Testamento. Amém? E aquelas pessoas puderam usufruir disso. A Bíblia diz, irmãos, que o povo que caminhou no Egito, ninguém adoeceu. Já pensou? Porque Deus disse que não ia acontecer isso. Aleluia! Saíram providos de tudo do Egito. E no deserto, nenhum adoeceu, a Bíblia diz. Eles usufruíram dessa verdade. Eles tomaram posse dela. E a nossa aliança, ela é superior a essa. Então a gente tem que aprender a tomar posse disso, irmãos, a se agarrar a isso. Amém. A gente tem que parar de ficar solto no que Deus diz, né? Viajando e não se firmar na verdade que Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. A aliança é superior. Você faz parte de uma aliança superior. O povo no deserto estava andando. Amém? Nós fazemos parte de uma aliança superior com promessas superiores, irmãos. Eu acho maravilhosas as promessas de Deus no Velho Testamento, não é? Eu gosto de pegar essas promessas, mas a Bíblia diz que no Novo Testamento é superior àquelas. Porque já foi cumprida todas aquelas em Cristo e através de Cristo. Então nós vivemos folgados, a gente pode dizer assim, a gente vive folgado hoje. Amém? Porque, irmãos, tem gente que até hoje não entende por quando estavam levando a Arca da Aliança, aquele homem pegou nela e foi fulminado. As pessoas não entendem isso. Porque era uma velha aliança. Amém? E eles saíram fora daquilo que Deus tinha mandado cumprir. Se não cumprisse de acordo, irmãos, a coisa pesava. Não era brincadeira. E hoje a gente, numa superior aliança, em tudo aquilo que Jesus fez, às vezes a gente, já pensou se fosse como era antes? Eu acho que já tinha morrido um bocado de gente queimada, né? Então, hoje em dia, há uma graça grande sobre nossas vidas. Então, usufrui, não desperdiça essa graça. Toma ela para ti, amém? Aproveita dela. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo, irmãos, que vão querer ouvir a palavra e não vão poder mais. Então, enquanto é tempo, ouve a voz de Deus e se achega a Ele. Toma posse dessa verdade. Amém? Faz dessa palavra um remédio, o alimento para a tua vida. Se firma, irmãos. Não interessa, mas eu continuo sentindo a dor. Mas essa dor não é a mais verdadeira do que a palavra de Deus. Se Deus disse, irmãos, então se firma nessa verdade. Amém? Você é curado, você já foi curado. Você é assistido com o poder da palavra. Amém? Então rejeita a enfermidade, rejeita a doença. Porque Deus tem algo
glorioso para a tua vida. Amém? Deus quer através de você alcançar outras pessoas. Aleluia. Deus quer que através de você essa palavra seja proclamada a outras pessoas. Amém. Então levanta-te, resplandece sobre aquilo que Deus tem falado a teu respeito. Amém? Anda como filho de Deus, porque não tem como a gente reinar nessa vida, como a Bíblia diz. Irmão, se a gente se deixar levar pela tristeza, pelo desânimo, pela depressão, pela enfermidade, não tem como a gente reinar nessa vida. Amém? Mas quando a gente toma posse dessa verdade e não anda pelo que a gente vê ou pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê na palavra de Deus, aí as coisas começam a mudar. Aí a glória do Senhor começa a brilhar. Amém? Sobre nós e através de nós para as pessoas. Então a palavra de Deus te pertence. Lança a mão dela. Amém? Se firma nela. E você é livre, você é sarado, você já foi curado. Amém, irmãos? Amém. Vocês foram abençoados com a palavra? Amém. Eu creio que é a palavra de Deus. Então não esquece que Deus quer que você... A solução já está na sua mão. Amém? Amém. Deus já proveu cura para tudo na nossa vida. Então toma posse dessa verdade. Amém. Não se sintam condenados, não se sintam coitados ou abandonados. Você é um filho abençoado e suprido. Todos os recursos que você precisa já estão disponíveis. Eu até compartilhei algo que Ioná tinha escrito, que ela falou assim, que o Espírito Santo é toda a suficiência de Deus na nossa vida. Ele já está dentro de você, ele já está dentro de mim. Então, vamos aproveitar disso, amém? Vamos dar valor a essa verdade. Vamos nos alimentar com ela, amém? E nos firmar. Porque aí a gente só tem a avançar, a gente só tem a ganhar. Amém? Amém.